Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Hoje nós vamos entrar no capítulo 12 de 1 Crônicas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí. Nós sabemos que já depois de 7 anos da morte de Saul, porque eles ainda tinham elegido Esbocete como rei em Israel, aí demorou 7 anos para ele ser coroado como o rei da nação inteira, porque por enquanto Davi era rei somente em Hebrom. Mas aí os benjamitas, os gaditas, os levitas foram atrás de Davi e chamaram Davi e ofereceram Davi para estar com eles. Davi ficou com medo, porque eles lutaram contra. Alguns lutaram, né? Lutaram contra o rei Davi a favor de Saul. E Davi ficou um pouquinho com medo. E aqui no capítulo 12 está falando dos guerreiros, né, que foram até Davi para estar falando com ele, que estava do lado dele. E foram muitos guerreiros mesmo, que ficaram do lado de Davi. Como Davi já tinha 7 anos que ele estava como rei em Hebrom, e Saul estava morto, e fazia 7 anos que Esbocete estava lá. Vamos entrar aí no capítulo 12 de primeiro Crônicas, né? 1 Crônicas, que nós vamos estar entrando aí. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa nos dar entendimento e sabedoria em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, às vezes a pessoa fala assim, por que eu tenho que ler Crônicas? Porque existem detalhes aqui que não tem nos outros livros. E aqui também precisava ser contado, porque o povo saiu lá da Babilônia e precisava ouvir a história. E aqui, gente, nesse capítulo 12 aqui, ó, são esses que vieram a Davi, a Ziclag. Era o lugar que ele se escondia, que fugia. Está lá em 2 Reis, né? Que ele fugia de Saul. 1 Reis 14. E deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou evangelista, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Eu fiz evangelista, né? Sou o curso de evangelista e também sou evangelista. Para a honra e glória do Senhor, acima de tudo, gente, o melhor é ser serva de Deus. E eu sou serva do Deus vivo. Aleluia! E aqui, gente, ele veio, e quando o fugitivo de Saul, filho de Quis ou Cis, e era um dos valentes que ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam, eles eram ambidestros que falam, né? Eles sabiam usar o arco tanto com a mão direita como com a mão esquerda. E também arremessar fundas e atirar flechas, tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim morava do outro lado do rio, né? A metade, né? E o rio estava transbordando e eles atravessaram assim mesmo para oferecer ajuda para Davi. E aí, Aiezer, o chefe de Joás, filho de Semaías, o Gebeatita, Gesiel, Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, Anotita, Ismaía, o Gebeonita, o valente entre os 30 e o cabeça deles, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, e o Gederatita, Elusai, Giramote, Belaías, Semarias e Cefatias, o Arutita, Eucanas, Isias, Azarel, Joézer, Jazobeão, os Coreititas, Joela, Gebadias, filhos de Jeorom, Gedor. Dos gaditas passaram por lado de Davi também. A fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e de lança. O rosto deles era como de leões, e eram ligeiros, como as gazelas sobre os montes.
Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Ataí, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, e Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, um décimo, o número 11, né? E estes são os filhos de Gade. Foram capitães do exército. O menor valia, só o menor deles valia 100 homens. Imaginem para vocês verem, o menor deles. E 11 guerreiros foram apoiar Davi. O menor deles equivalia a 100 homens. E o maior deles valia 1000 homens. Eles eram hábeis e ligeiros como leões. Nossa, muito forte, né? São estes os que passaram, eles passaram o Jordão no primeiro mês, quando o rio Jordão transbordava por todas as ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Também vieram alguns filhos de Benjamim, de Judá, a Davi, a fortaleza. Aí Davi foi ao encontro deles, né? E lhes falou dizendo: se vocês estão vindo a mim pacificamente, se vocês estão vindo a mim em paz, se vocês estão vindo pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá a vocês. Vocês estão vindo a mim em paz? Porque eles que procuraram Davi. Aí ele falou assim que o coração dele ia se unir a eles. Porém, se me entregares aos meus adversários, se vocês for entregar aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito de Deus tomou Amazai, né? E usou ele, né? Ele entrou em Amazai, que ele era cabeça, ele era líder de 30, e disse: nós somos teus, Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé, paz esteja com você. Naquele momento eles falaram: nós estamos com você. E também de Manassés alguns se passaram para Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de aconselharam, o despediram, pois diziam: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando-se ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabade, Gediel, Micael, Josabade, Eliú, Geletai, chefe dos milhares de Manassés. Estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães do exército, porque naquele dia, após dia, vinha a Davi para ajudar. Então o exército de Davi ia só aumentando. E lá o exército que foi ao encontro de Davi, eles proclamaram a Davi rei em Davi, proclamaram Davi rei em Hebrom. E né, o que aqui está acontecendo, que hora que este é o número dos homens que vieram para pelejar e que vieram a Davi em Hebrom para lhes transferir o reino de Saul. E eles vieram dos filhos de Judá, eles traziam escudo e lanças, e 6.800 armados a peleja dos filhos de Simeão, os homens valentes para pelejar 7.100. Eles foram, e ali, gente, claro que demorou 7 anos ainda para ele ser rei em Israel, né? Mas ali eles foram, Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe ainda 22 príncipes da sua casa paterna, dos filhos de Benjamim. Eles foram, o exército de Davi foi só crescendo. Ele já era rei em Hebrom. E vieram também da tribo de Benjamim, né? De Benjamim,
de onde saiu Saul, os irmãos de Saul vieram 3.000, porque até então ainda havia muito deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés vieram 18.000, e exército só crescendo, só crescendo. E dos filhos de Sacar, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, provido com todas as armas de guerra, 50.000 destros para ordenar uma batalha, com ânimo resoluto. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lanças. Vieram homens com 37.000 com escudo e lança. E dos danitas, eles vieram para a peleja 28.600. De Azer, dos que são capazes para sair para a guerra e prontos para a batalha, 40.000 homens. Gente, estava crescendo, o exército de Davi estava crescendo assustadoramente. Todos vieram para apoiá-lo. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Gente do céu, Deus maravilhoso, né? De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado, além do Jordão, os rubenitas que ficaram do outro lado do Jordão, e os gaditas da meia tribo de Manassés que ficou do outro lado, eles vieram providos de toda sorte de instrumentos de guerra, e foram 120.000 homens. Aleluia, glorificado seja Deus. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, porque Davi já era rei em Hebrom, resolvidos a fazer de Davi rei sobre todo Israel, sobre toda a nação israelita. Estiveram ali com Davi 3 dias, eles fizeram 3 dias de festas, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões, e também seus vizinhos mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali. Trouxeram pão sobre as jumentas e sobre os camelos, sobre os mulos e sobre os bois, provisões de farinha e pasta de figos e cachos de passas e vinho e azeite e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. O povo estava ali para apoiar Davi. Quantas pessoas foram apoiar, né? Gente, desde criança sendo perseguido, desde quando ele foi ungido como rei, até os seus irmãos o perseguiam. E agora aqui eles estão comemorando, porque eles estavam preparando para coroar Davi como rei em Israel. Deixe seu like, deixe seu comentário. O melhor de Deus está por vir. Davi nunca perdeu a fé em Deus, mesmo passando por luta. Nós temos que aprender, gente, a passar pelo deserto sem murmurar, tá bom? Deixe seu like e o seu comentário.